18. A queda da fundação. Havia um clima no cofre do tempo que desafiava qualquer tipo de definição de várias direções ao mesmo tempo. Não era um clima de decadência, pois ele estava bem iluminado e bem climatizado, com o esquema de cor das paredes bem vivo, as fileiras de cadeiras fixas confortáveis e aparentemente projetadas para o uso eterno. Não era sequer antigo, pois 3 séculos não haviam deixado marcas óbvias. Certamente não houve esforços para a criação de temor ou reverência, pois a decoração era simples e cotidiana, quase inexistente na verdade. E, no entanto, depois que todos os termos negativos foram adicionados e a soma descartada, alguma coisa havia restado. E essa coisa estava sendo o cubículo de vidro que dominava metade do aposento com o seu vazio claro. 4 vezes em 3 séculos, o simulacro vivo do próprio Harry Seldon havia se sentado ali e falado. Por 2 vezes ele falara para a plateia nenhuma. Por 3 séculos e 9 gerações, o velho que vira os grandes dias do Império Universal projetara-se ali ainda compreendia mais a galáxia de seus ultra-tataranetos do que eles próprios. Pacientemente o cubículo vazio esperava. O primeiro a chegar foi o prefeito Indbur III, dirigindo seu carro terrestre cerimonial pelas ruas silenciosas e ansiosas. Junto dele vinha sua própria cadeira, mais alta e larga do que as que ali estavam. Foi colocada na frente de todas as outras e Indbur dominou tudo, menos o vidro vazio à sua frente. O oficial solene à sua esquerda se curvou em reverência. Excelência, os arranjos foram completados para a maior transmissão subetérica possível para o anúncio oficial de Vossa Excelência esta noite. Ótimo! Enquanto isso, programas interplanetários especiais relativos ao cofre do tempo estão sendo exibidos. Não haverá, claro, previsões ou especulações de qualquer espécie sobre o assunto. A reação popular continua satisfatória? Muita excelência. Os rumores maldosos que vinham sendo veiculados ultimamente diminuíram. A confiança é ampla. Ótimo. Ele fez um gesto para que o homem se retirasse e ajustou seu colar elaborado. Faltavam 20 minutos para o meio-dia. Um grupo seleto dos grandes pilares da prefeitura, os líderes das grandes organizações de comércio, apareceu individualmente ou aos pares, de acordo com o nível de pompa apropriado ao seu status financeiro e localização nas graças prefeiturais. Cada um se apresentou ao prefeito, recebeu 1 ou 2 palavras generosas e sentou-se em uma cadeira reservada. Em algum lugar incongruente em meio à cerimônia exagerada, Randall de Refúgio fez sua aparição e se esgueirou sem ser anunciado até a cadeira do prefeito. Excelência? Ele resmungou e fez uma mesura. Indbur franziu a testa. Não lhe foi concedida uma audiência. Excelência, eu venho solicitando audiência há uma semana. Lamento que as questões de Estado envolvidas na aparição de Seldon. Excelência, também lamento, mas preciso de pedir que rescinda sua ordem de que as naves dos comerciantes independentes sejam distribuídas entre as frotas da Fundação. Indbur ficou vermelho com a interrupção. Não é hora de discussão. Excelência, é o único momento. Randall sussurrou com urgência. Como representante dos mundos comerciais independentes, eu lhe digo que uma ordem assim não pode ser obedecida. Ela precisa ser rescindida antes que Seldon resolva nosso problema por nós. Assim que a emergência tiver passado, será tarde demais para a conciliação e nossa aliança será destruída. Indbur encarou Randall friamente. Você percebe que sou o chefe das Forças Armadas da Fundação? Tenho o direito de determinar a política militar ou não tenho? O senhor tem, excelência, mas algumas coisas são inconvenientes. Não reconheço inconveniência. É perigoso permitir ao seu povo frotas separadas nesta emergência. A ação dividida cai nas mãos do inimigo. Nós precisamos nos unir, embaixador. Militarmente, assim como politicamente. Randall sentiu os músculos da garganta se apertarem. Ele omitiu a cortesia do título de honra. Você se sente seguro agora que Seldon vai falar e se move contra nós. Há um mês estava suave e flexível quando nossas naves derrotaram um mulo em Terel. Eu poderia lembrá-lo de que foi a frota da Fundação a derrotada em batalha aberta 5 vezes e de que as naves dos mundos comerciais independentes ganharam suas vitórias para você. Indbur franziu a testa perigosamente. Você não é mais bem-vindo em términos, embaixador. Seu retorno será solicitado esta noite. Além do mais, sua ligação com as forças democráticas subversivas em términos serão e vêm sendo investigadas. Randall respondeu. Quando eu partir, nossas naves irão comigo.
Não sei nada sobre seus democratas. Só sei que as naves de sua fundação se renderam para o mulo pela traição de seus altos oficiais. Não de seus marujos, democratas ou não. Eu digo que 20 naves da fundação se renderam em Horlegor pelas ordens de seu almirante da retaguarda, quando estavam intactas e invictas. O almirante da retaguarda era seu próprio associado íntimo. Ele presidiu o julgamento de meu sobrinho quando chegou de Calgan. Não é o único caso de que temos conhecimento, e nossas naves e homens não correrão risco com traidores em potencial. Indibor disse: Você será preso ao sair daqui. Rando saiu sob os olhares fixos e silenciosos de desprezo do grupo dos governantes de Terminus. Faltavam 10 minutos para o meio-dia. Baitan e Toran já haviam chegado. Eles se levantaram das cadeiras de trás e chamaram Rando quando ele passou. Rando sorriu gentilmente. Vocês estão aqui, afinal. Como conseguiram? Magnífico foi nosso político, sorriu Toran. Indibor insiste em sua composição de Vise Sonor baseada no cofre do tempo. Conseguiu o próprio, sem dúvida, como herói. Magnífico se recusou a vir sem nós e não houve como convencê-lo do contrário. Eblin Nis está conosco, ou estava. Ele está andando por aí em algum lugar. Então, com um súbito acesso de gravidade ansiosa. Ora, o que há de errado, tio? O senhor não parece bem. Rando assentiu. Suponho que não. Estamos vivendo tempos difíceis, Toran. Quando se livrarem do mulo, nossa hora chegará a receio. A figura solene e ereta vestida de branco se aproximou, cumprimentando-os com uma mesura rígida. Os olhos escuros de Baita sorriram e ela estendeu a mão. Capitão Preacher, o senhor está na missão no espaço, então? O capitão tirou a mão e fez uma mesura ainda mais baixa. Nada disso. O Dr. Miss, ao que entendi, foi instrumental para me trazer aqui, mas é apenas temporário. Volta à guarda amanhã. Que horas são? Faltam 3 minutos para as 12. O magnífico era o quadro vivo de angústia e depressão. Seu corpo se curvava em seu eterno esforço para passar despercebido. As narinas de seu nariz comprido contraíam-se e seus olhos grandes e abertos inclinados para baixo dardejavam inquietos de um lado para outro. Ele agarrou a mão de Baita e, quando ela se curvou, sussurrou: A senhora supõe, minha dama, que todos esses grandes homens estavam na plateia, talvez quando toquei o Vise Sonor? Todos sem certeza. Baita reconfortou e sacudiu com carinho. E tenho certeza de que todos pensam que você é o mais maravilhoso músico da galáxia e que seu concerto foi o maior jamais visto. Então, endireite-se e sente-se corretamente. Precisamos ter dignidade. Ele sorriu fraco com o franzir brincalhão de testa que ela lhe deu e desdobrou lentamente os braços e pernas compridos. Era meio-dia, e o cubículo de vidro não estava mais vazio. Dificilmente alguém teria testemunhado a aparição. Foi uma coisa rápida. No momento não estava lá, e no outro estava. No cubículo encontrava-se uma figura numa cadeira de rodas, velha e enrugada, em cujo rosto vincado brilhavam olhos reluzentes, e cuja voz, como se viu, era uma coisa mais viva nele. Um livro aberto estava virado para baixo sobre seu colo, e a voz veio suavemente. Eu sou Harry Seldon. Ele falou para o silêncio trovejante em sua intensidade. Eu sou Harry Seldon. Não sei se existe alguém aqui por mera percepção sensorial, mas isso não importa. Tenho pouco temores de um colapso do plano neste momento. Nos primeiros 3 séculos, a probabilidade de porcentagem de não desvio é de 94,2. Fez uma pausa para sorrir e então disse genialmente: A propósito, se algum de vocês estiver de pé, pode sentar-se. Se alguém quiser fumar, por favor, fique à vontade. Não estou aqui em carne e osso, não existe nenhuma cerimônia. Vamos abordar o problema do movimento, então. Pela primeira vez, a Fundação está enfrentando, ou talvez esteja nos estágios finais do enfrentamento, de uma guerra civil. Até agora, os ataques de fora têm sido adequadamente batidos e, inevitavelmente, de acordo com as leis rígidas da psicohistória. O presente ataque é de um grupo exterior muito indisciplinado da Fundação contra o governo central autoritário demais. O procedimento foi necessário, o resultado, óbvio. A dignidade da audiência bem-nascida estava começando a desabar. Indibor já estava quase descendo da cadeira. Baita se inclinou para a frente com os olhos preocupados. Do que o grande Celdo estava falando? Ela havia perdido algumas palavras. Que o acordo fechado é necessário em 2 aspectos.
A revolta dos comerciantes independentes introduz um elemento de nova incerteza em um governo que talvez tenha se tornado confiante demais. O elemento do esforço, da busca, é restaurado, embora derrotado, um aumento saudável da democracia. Agora vozes se levantavam, sussurros haviam se transformado em clamores que chegavam à beira do pânico. Baita disse no ouvido do Thoran. Por que ele não fala do mulo? Os comerciantes nunca se revoltaram. Thoran deu de ombros. A figura sentada falava, animada, no meio da desorganização cada vez maior. Uma coalizão governamental nova e mais firme era o resultado necessário e benéfico da guerra civil lógica imposta à fundação. E agora somente os restos do velho império estão no caminho de uma expansão maior, e com eles, pelos próximos anos, de qualquer maneira, não há problema. Naturalmente, não posso revelar a natureza do próximo No completo tumulto, os lábios de Sheldon se moviam sem som. E Ebelimis estava ao lado de Randall, o rosto vermelho. Ele estava gritando. Sheldon está louco! Ele está falando da crise errada! Seus comerciantes estavam planejando uma guerra civil? Randall disse sem convicção. Nós planejávamos uma sim. Nós a cancelamos por causa do mulo. Então, o mulo é um dado extra para a cópia que a história de Sheldon não estava preparada. Agora, o que aconteceu? No silêncio súbito e congelado, Baita descobriu que o cubículo estava vazio mais uma vez. O brilho nuclear das paredes havia se apagado e a corrente suave de ar condicionado estava ausente. Em algum lugar o som de uma sirene aguda subia e descia. Randall formou as palavras com os lábios. Ataque espacial. Ebelimis levantou seu relógio de pulso até os olhos e gritou subitamente. Pela galáxia! Está parado! Existe algum relógio funcionando na sala? Sua voz era um rugido. 20 pulsos subiram até as orelhas. 20 pulsos subiram até 20 orelhas. E em bem menos de 20 segundos, todos tiveram certeza de que nenhum estava. Então, disse Miss com um senso amargo e horrível conclusão. Alguma coisa interrompeu toda a energia nuclear no cofre do tempo. E Mulo está atacando. O uivo de Indibor subiu acima do ruído. Sentem-se! O mulo está a 50 parsecs de distância. Ele estava, Miss gritou de volta. Há uma semana, neste exato instante, Terminus está sendo bombardeada. Baita sentiu uma depressão profunda descer suavemente sobre si. Sentiu como se um cobertor a envolvesse com força até que a respiração só conseguisse sair dolorosamente pela garganta contraída. O ruído externo de uma turba que se aglomerava era evidente. As portas foram escancaradas. Uma figura assustada entrou e falou rapidamente com Indibor, que correra até ele. Excelência, ele sussurrou. Não há um veículo funcionando na cidade. Nenhuma linha de comunicação com o exterior está aberta. Recebemos um relatório de que a 10ª Frota foi derrotada e que as naves de Mulo estão logo além da atmosfera. O Estado-Maior... Indibor desabou. Era uma figura esmagada de impotência no chão. Em todo o salão nenhuma voz se elevava. Até mesmo a crescente multidão do lado de fora estava com medo, mas silenciosa, e o horror do pânico frio pairava perigosamente. Indibor foi levantado. Levaram vinhos aos seus lábios. Seus lábios se moveram antes que os olhos se abrissem, e as palavras que eles formaram foi rendição. Baita percebeu que estava quase chorando, não por tristeza ou humilhação, mas simples e puramente por um vasto desespero aterrador. Ebelimis puxou a manga da blusa dela. Venha, moça. Ela foi puxada por inteiro de sua cadeira. Estamos indo embora, ele disse. E traga seu músico com você. Os lábios do cientista gordo tremiam sem cor. Magnífico, disse Baita quase desmanhando. O palhaço se encolheu horrorizado. Seus olhos estavam vidrados. O mulo, ele gritou. O mulo está vindo me pegar. Ele se debateu violentamente com o toque dela. Thoran deu um pulo no meio dos dois e deu-lhe um soco. Magnífico desabou inconsciente e Thoran carregou como se fosse um saco de batatas. No dia seguinte, as feias naves do mulo, enegrecidas pela batalha, desceram sobre os campos de pouso do planeta Terminus. O general inimigo percorreu correndo a rua principal vazia da cidade de Terminus em um carro terrestre estrangeiro que corria onde toda uma cidade de carros atômicos ainda estava parada, inútil. A proclamação de ocupação foi feita 24 horas depois do minuto exato em que Sheldon aparecera perante os ex-poderosos da Fundação. De todos os planetas da Fundação, apenas os comerciantes independentes ainda existiam, e contra eles o poder do mulo, conquistador da Fundação, agora se voltava.